Fala, meus queridos! Hoje a gente tá aqui para falar de um cineasta extremamente controverso, que aborda temas complexos, mas de uma maneira que podemos até considerar comercial, por assim dizer. Ele transita entre o comercial e o artístico de uma maneira exemplar. O mestre do horror corporal, o canadense David Cronenberg. Como é costume, a gente tem que pedir aqui, deixe seu like, compartilhe o vídeo se você gostou. Deixa o like já de começo, se você não gostar depois você tira, vai tranquilo. Compartilhe nas páginas de cinema, onde você achar que vão se interessar por esse vídeo, porque fazendo isso você ajuda o canal a crescer, você ajuda a ter vídeos mais frequentes. E outra coisa também que você pode fazer, caso queira, é colaborar com o vídeo, mandar um Pix para essa chave que está na descrição, ou para esse QR Code aqui. Sempre é muito bom porque o canal ainda não consegue se sustentar. Ele vai precisar pelo menos de 1000 seguidores e ainda ele não conseguiu esse número. Então, a maneira que você conseguir ajudar, seja com like, seja compartilhando, seja ajudando aí com o Pix, vai ser de enorme valia. Yeah, I heard Scorsese was afraid of you. He was afraid of He you. said he was afraid to meet me. Be afraid. Be very afraid. Cronenberg nasceu em Toronto, Canadá, em 1943. Ele estudou na universidade daquela cidade, onde se formou em literatura inglesa ainda em 67. Durante os estudos dele, Cronenberg começou a escrever roteiros e fazer seus primeiros experimentos em cinema. Sendo filho de uma musicista e de um escritor, é lógico que ia ter referências dessas duas coisas presentes no que ele fazia. Cronenberg cresceu fã de ficção científica e especialmente HQs de terror. Mais tarde acabou se interessando em ciências e especialmente em botânica. Quando estava estudando literatura, ele vê um filme chamado Winter Keeps Us Warm, de David Sechter, e é aí que ele se apaixona pela arte do cinema, vendo seus amigos atuando, sabendo que ele também poderia fazer aquilo. A primeira experiência de Cronenberg foi no filme Estéreo, lançado em 69. O filme é considerado um marco do cinema canadense independente e um precursor do corpo de trabalho de Cronenberg. Estéreo conta a história de um grupo de jovens que são submetidos a uma série de experimentos psicológicos em uma instituição isolada no Canadá. Os experimentos envolvem a separação de sons e imagens para manipular a percepção desses sujeitos. O filme é uma reflexão sobre a natureza humana e a manipulação da percepção. Ele também recrutou um elenco composto principalmente de estudantes de arte de Toronto, muitos dos quais não tinham sequer experiência em atuação. A trilha sonora do filme foi composta por ele mesmo e por seu irmão, Carl Cronenberg. Alegoricamente, o filme aborda questões relacionadas à alienação e à desumanização do indivíduo na sociedade moderna. Através dos experimentos psicológicos, Cronenberg questiona a natureza humana e o que nos torna humanos. O filme também pode ser interpretado como uma crítica à ciência e à tecnologia que são usadas para controlar e manipular os indivíduos, o que hoje em dia a gente debate muito com as redes sociais. Estéreo é um filme importante na carreira de Cronenberg, não só por ser o primeiro, mas por apresentar muitas das técnicas que iam se tornar características dos filmes dele, abordando questões profundas sobre a natureza humana e a sociedade moderna. É importante perceber que nesse primeiro filme, e nessa primeira fase do Cronenberg, já é possível ver algo que mais tarde ficaria conhecido como um gênero atrelado a esse diretor, que é o que eles chamam de terror corporal, ou body horror. Inclusive, em alguns estudos se classifica como terror venéreo, que é mais ou menos um terror que trabalha com o medo ou a angústia, a ansiedade de como é possível se transformar o corpo humano. Seja por meio psicossomático, seja por meio de alterações cirúrgicas, seja por conta de doenças, ou em alguns casos, dentro da filmografia do próprio Cronenberg, como o corpo ou como a teoria da evolução agiria conforme os estímulos que a gente tem hoje em dia. Os estímulos tecnológicos, os estímulos psicológicos. Da mesma maneira que a gente tende a, por exemplo, perder o dedo mindinho do pé por conta de não usarmos mais
ao longo do tempo, há um pensamento dentro do Cronenberg de como essa grande quantidade de estímulos tecnológicos vão fazer com o corpo depois de algumas gerações. Apesar de ser praticamente uma invenção do Cronenberg, já era possível ver coisas semelhantes na literatura do H.P. Lovecraft, algumas coisas no horror gótico do século XIX, e posteriormente a isso, em trabalhos de outros diretores, frequentemente vistos com certo receio pelas novas plateias. É o caso dos filmes do Carpenter, como The Thing, que a gente já falou aqui no vídeo dele, na literatura do Clive Barker, mas basicamente vem de um estudo biológico de outros seres, como insetos, como o que algumas doenças fazem com o corpo humano, assim como a sífilis, como parasitas, a própria AIDS no começo, mas especialmente da observação do que esses mesmos parasitas, essas mesmas doenças, causavam em outros seres menores, como insetos, como moluscos, enfim, uma grande gama de material que, pelos estudos das ciências biológicas do Cronenberg, acabou se mesclando dentro dos filmes dele, apesar de tudo dentro do filme dele estar extremamente ligado a essa parte biológica, mas sempre conectado ao psicológico, ao psicossomático, ao como os efeitos psicológicos agem no corpo, seja por meio de medos, seja por meio de traumas, seja por meio de fetiches ou comportamentos sexuais. Acabou se criando uma regra de que o horror corporal vai ser associado normalmente a questões da bioética na contemporaneidade. Especialmente depois que a gente começou a discutir manipulação genética e tecnologia médica. Mas, de novo, isso sempre ligado ao psicológico e às individualidades de cada uma dessas mentes, da maneira como elas reagem, de como o corpo reage psicossomaticamente a esses estímulos psicológicos. Não é à toa que o Cronenberg é estudado em diversas ciências, desde as ciências sociais a ramos da psicanálise e estudos comportamentais. Depois de Estéreo, em 1970, Cronenberg dirigiu um filme chamado Crimes do Futuro, tão experimental quanto o primeiro filme e abordando temas semelhantes aos que ele abordou em Estéreo. O filme é uma reflexão sobre o futuro da humanidade e apresenta analogias complexas entre identidade, sexualidade e tecnologia. O enredo do filme gira em torno do Dr. Antoine Rouge, um pesquisador que sobrevive a uma pandemia que mata todas as mulheres do planeta. Rouge decide então procurar seu mentor, o Dr. Stringfellow, que está desaparecido. Rouge viaja pelo mundo visitando várias instituições científicas que tentam lidar com as consequências da pandemia. Eventualmente ele descobre que o mentor dele está trabalhando em um projeto para criar uma nova forma de vida, que pode ser a chave para a sobrevivência da humanidade. Uma das principais analogias desse Crime do Futuro, de 1970, porque a gente vai ver que mais tarde, em 2022, o Cronenberg vai lançar outro filme com esse nome, que não é um remake desse, mas nesse de 70, tem analogias que fazem a relação entre identidade e sexualidade. A ausência das mulheres no mundo no filme leva à exploração da sexualidade e dos limites de identidade de gênero. Alguns personagens são retratados como andrógenos ou sem gênero, e a sexualidade é representada de forma ambígua e fluida. O filme também apresenta imagens perturbadoras de corpos nus e desfigurados, explorando a relação entre o corpo e a identidade, uma coisa que vai ser bem presente na filmografia inteira do Cronenberg, praticamente. Outra analogia presente nesse filme é a relação entre tecnologia e a natureza humana. O projeto do Dr. Stringfellow para criar uma nova forma de vida é apresentado como um exemplo extremo da tentativa de superar a natureza humana e criar uma nova espécie. A criação dessa nova forma de vida é vista como uma ameaça à identidade e à existência humana. E o filme sugere que a tentativa de transcender a natureza humana é inerentemente perigosa. Mas o filme que ia deixar o Cronenberg pelo menos conhecido nos meios cinematográficos ia ser um filme feito 5 anos mais tarde, em 1975, chamado
calafrios, ou Shivers no original. Shivers se passa em um luxuoso complexo de apartamentos chamado Starline Towers, onde o Dr. Emil desenvolve um parasita que pode ser usado para curar doenças sexuais. Quando um dos moradores do edifício se torna infectado pelo parasita, ele se torna uma máquina de transmissão, espalhando a doença para outros moradores desse complexo de apartamentos. Eventualmente, a situação sai do controle e os moradores se transformam em criaturas mutantes e violentas. De novo, há uma relação entre tecnologia e o corpo humano. O parasita criado por Hobbes é uma inovação tecnológica que tem o potencial de curar doenças, mas também representa uma ameaça à integridade do corpo humano. O parasita é retratado como uma forma invasiva e destrutiva que transforma os seres humanos em máquinas de transmissão, destituídos de sua identidade e livre-arbítrio. E aqui temos uma das primeiras vezes que Cronenberg associa o sexo à violência. As cenas de violência são representadas de forma gráfica e explícita, uma coisa que vai ser sempre presente depois disso, em filmes que seriam tratados por muitos como um cinema gore, apesar de ter todo um contexto científico e artístico, e essa violência acontece muitas vezes num contexto sexual. O filme sugere que a sexualidade humana é uma força poderosa e potencialmente perigosa, capaz de desencadear uma série de reações em cadeia que podem levar à destruição e à morte. Shivers também aborda questões de classe e poder, com os moradores da Starline Towers representando diferentes estratos sociais. O filme apresenta um retrato sombrio da sociedade capitalista, onde a inovação tecnológica é valorizada acima da ética e da moralidade. 2 anos depois, ainda com um baixíssimo orçamento no Canadá, o Cronenberg filma Rabid. Aliás, uma das particularidades desse filme e do baixo orçamento é o fato dele ter feito uma das cenas famosas do filme, que é quando a personagem Rose ataca uma mulher no shopping, e essa cena ter sido feita num shopping de verdade, com atores se camuflando como clientes do shopping, mas sem permissão nenhuma para ter sido filmada lá. Dá um pouco do tom da maneira de guerrilha na qual era feito o cinema no Canadá naquela época. Rabid conta a história de uma jovem chamada Rose, que sofre um acidente de moto e é submetida a um transplante de pele experimental. Como resultado desse transplante, ela desenvolve uma fome insaciável de sangue humano e se transforma em um ser perigoso e mortal. Rabid, aliás, tem um dos piores títulos já criados por tradutores de títulos no Brasil, que é Enraivecida na Fúria do Sexo. Apesar da fenda na axila da Rose ter conotações sexuais, o filme não fala nada de sexo. Mas para esse filme, o Cronenberg escalou a Marilyn Chambers, que na época era conhecida como atriz de filmes adultos. O que, para tentar trazer plateias para o cinema naquela época, os brasileiros meteram esse título, fazendo o público acreditar que o filme tinha alguma coisa de erótico, alguma coisa assim. Rabid é um dos primeiros filmes de Cronenberg a apresentar temas diretos da transformação corporal e horror biológico, que mais tarde iam ser características dos seus filmes. Esse também pode ser interpretado como uma crítica à cultura do consumismo e à perda de identidade na sociedade moderna, que já era um tema que o Cronenberg estava batendo bastante naquela época. É uma releitura do mito do vampiro, trazendo todos esses elementos de horror corporal que são próprios do Cronenberg. Mais tarde seriam copiados, mas ninguém antes tinha feito filmes a essa maneira, tornando esses temas tão caros quanto o Cronenberg fez na filmografia dele. Em 1979, Cronenberg estava passando por um processo de divórcio. E eu tinha comentado que eu não ia falar sobre vidas pessoais dos diretores e coisa pessoal. E por que eu estou falando disso? É justamente porque o próximo filme tem muito a ver com isso. Naquela época estava em evidência um filme que concorreu a vários Oscars, ganhou vários, que era um filme que retratava o divórcio, estrelado por Dustin Hoffman e Meryl Streep. Inclusive, se eu não me engano, foi o primeiro Oscar da Meryl Streep, que era Kramer vs. Kramer. Como o Cronenberg estava passando por esse evento do divórcio e a disputa pelo filho, inclusive judicial, ele comentou como o Kramer vs. Kramer tratava um assunto pesadíssimo de uma maneira muito leve. Para ele foi um pesadelo. Naquele filme se tratava como se fosse quase um romance, né? Uma história de amor. Para isso, para retratar o sentimento que ele teve durante
o processo de divórcio, ele faz o filme The Brood, que aqui no Brasil saiu como Os Filhos do Medo. É o primeiro filme de Cronenberg que é considerado uma obra-prima do gênero. Nesse filme, após ter um divórcio de um casal que tem uma pequena menina, a personagem Nola começa a fazer uma terapia experimental, para lidar não só com o problema do divórcio, mas com traumas da infância dela. E essa terapia, ela trata de somatizar os problemas psicológicos que as pessoas têm. Tornar físico os problemas psicológicos das pessoas. O que o filme acaba fazendo é uma crítica pesada ao uso irresponsável da psicoterapia e a forma como as emoções podem modificar o corpo humano. Tem um estudo sobre esse filme muito bom que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o link para quem quiser comprar o livro, que só tem em inglês, infelizmente, que é lidar com a monstruosidade da maternidade. Talvez tenha sido um dos primeiros filmes que tenha lidado com esse assunto. Para isso, eu vou ter que entrar em alguns pequenos spoilers, alguns um pouco maiores. Para quem quiser pular essa parte, vai então para esse ponto aqui do vídeo. Ok? Então, o que acontece com a personagem Nola nesse processo? Eles estão dividindo a guarda da filha e o marido percebe que a filha começa a vir com machucados dos momentos que ela fica com a mãe. E aos poucos a gente vai percebendo que a mãe começa a, seguindo o processo de psicoterapia que ela está fazendo, a somatizar os seus problemas e transformar em fruto as suas raivas, as suas decepções. O que nesse filme é um útero, né? Ela gera um útero fora do corpo dela, onde geram crianças monstruosas. Aliás, um belíssimo trabalho do Dick Smith, que já tinha trabalhado no Exorcista, por exemplo. E essas crianças geradas da raiva, do ódio, perseguem as pessoas na qual a Nola tinha problemas psicológicos, os pais dela, pessoas que a rodeavam e, inclusive, em certos momentos, a própria filha. Numa espécie de uma metáfora a uma depressão pós-parto e as dificuldades de se lidar com a maternidade. A cena, inclusive, que a Nola revela o seu útero, da onde nascem esses ódios, é talvez uma das primeiras cenas icônicas criadas pelo Cronenberg. O que a gente pode resumir quando a gente quer representar horror corporal, talvez seja essa cena. Nós temos um ótimo desempenho da atriz Samantha Eggar fazendo a Nola, porém o personagem do marido, ele é um pouco complicado de se afeiçoar, apesar dele ser como se fosse o herói da história. Temos um bom desempenho também do médico, interpretado pelo Oliver Reed, numa das primeiras parcerias também com o Howard Shore, que vai fazer quase todas as trilhas sonoras dos filmes do Cronenberg. Temos uma forte abordagem também de abuso, trauma e responsabilidade no filme, porque a Nola foi abusada quando era criança e o filme sugere que a sua terapia está ligada a esses traumas do passado. O filme apresenta uma visão sombria da responsabilidade do terapeuta pelo bem-estar emocional dos seus pacientes, sugerindo que a terapia mal conduzida, como dito, vai ter consequências difíceis de se contornar, completamente fora dos parâmetros do cinema que se fazia em 79. O filme foi lançado com uma classificação R na época, devido à sua violência gráfica e os temas perturbadores, mas foi considerado um sucesso de bilheteria e ajudou a solidificar a reputação do Cronenberg como um cineasta de vanguarda, o que ia mudar completamente, tornando o Cronenberg um cineasta de primeira linha ou conhecido e comercial, que ia ser o seu filme posterior, feito em 81, chamado Scanners. Scanners é um filme feito com apoio da Lei de Incentivo à Cultura canadense. Sim, porque tem gente que acha que Lei de Incentivo à Cultura e Lei Rouanet, essas coisas são coisas do Brasil, mas não, elas existem no mundo inteiro, inclusive leis de incentivo fiscal existem até nos Estados Unidos. Só que nessa época, essas leis de incentivo, elas aprovavam projetos que tinham que ser executados em um curto espaço de tempo. E quando o Cronenberg foi aprovado,
ele sequer tinha o roteiro pronto. E ele tinha pouco tempo para fazer o filme e entregar ele. Então, o que aconteceu foi que ele acabou filmando enquanto ainda escrevia o roteiro. Então, ele escrevia páginas do roteiro que ele ia gravar naquele dia, inclusive. Então foi uma coisa meio caótica, inclusive o Cronenberg fala que é uma das piores experiências que ele teve no cinema, ter que fazer assim a toque de caixa. O filme fala da história de uma raça de humanos chamada Scanners, que possuem algumas habilidades telepáticas e telecinéticas extraordinárias. E a gente descobre que isso nasceu como se fosse uma doença e mais tarde é controlada. Só que ela é tratada ainda como uma doença dentro do universo do filme. Uma coisa que se assemelha muito, por exemplo, aos mutantes do X-Men ou coisas parecidas assim. Então, esses Scanners, eles têm poderes que eles não são bem explicados no filme. Ele mostra pra você como é o funcionamento desse poder, só não mostra quais os limites. Então ele deixa meio aberto para que seja explorado isso, tanto no filme quanto nas continuações e spin-offs que não tiveram o Cronenberg envolvido. De maneira bem porca foram feitas essas continuações. Mas logo no começo do filme a gente tem noção de como isso vai funcionar. A gente sabe que existem corporações que tentam controlar. Na verdade, você precisa de um medicamento para manter esses poderes sob controle, senão ela simplesmente é uma loucura, uma esquizofrenia avançada que você não consegue sequer ouvir os próprios pensamentos. Mas com esse remédio criado por essa corporação, você consegue ter um controle desses poderes. Então, logo no começo do filme, a gente é apresentado para um desses telepatas, mostrando suas habilidades. É um telepata mais fraco e tudo mais. Ele vai mostrar essas habilidades para uma plateia. E aqui a gente conhece o vilão, o que seria o vilão do filme, porque o filme não tem muito maniqueísmo, nem sequer as corporações. Na verdade, todo mundo tem interesses escusos. A gente conhece esse vilão, Havok. Então, quando o telepata tenta ler a mente dele, a gente tem uma das cenas mais icônicas do filme e também um dos memes mais conhecidos do começo dos anos 2000, que é esse aqui. O filme vai sugerir que o poder que os Scanners possuem é um tanto quanto ameaçador e que a sociedade tem medo dele. Assim como acontece, por exemplo, no X-Men, que a gente já falou. O Dr. Ruth representa a força de controle que busca manipular esses Scanners para servir a seus próprios interesses, enquanto o Havok representa a ideia de que os Scanners devem usar seu poder para lutar contra a opressão e reivindicar sua liberdade. A brincadeira mais aí vai na metáfora do controle de pensamento, né? Você pode tranquilamente ler esse filme como uma metáfora de como as empresas, ideologias e religiões usam o poder, no caso, o poder financeiro, o poder das palavras, para controlar mentes. Aqui, logicamente, jogado para uma distopia com poderes além do que a gente conhece, a gente transforma isso em poderes telecinéticos, poderes telepatas. Mais do que isso, essa junção que o Cronenberg tanto gosta entre máquina, entre tecnologia e corpo humano, chega ao ponto, por exemplo, que um dos Scanners consegue hackear um computador por telefone. E isso, novamente, eu volto a falar para vocês, isso foi em 81. Sequer a gente tinha as máquinas de scanner ou linhas telefônicas conectando computadores. Inclusive no filme é citado o sistema nervoso de um computador é muito semelhante ao sistema nervoso de um ser humano. Por isso que é possível com que os scanners consigam também
controlar computadores. Novamente aqui também a gente tem um debate sobre as questões de identidade e alienação. Os scanners são representados como pessoas que têm dificuldade em controlar seus próprios poderes, e isso os torna alienados da sociedade e das pessoas comuns. Sugere também que os scanners enfrentam uma luta constante para se identificar e se encaixar numa sociedade que não entende, não tolera e não aceita essas pessoas entre eles. Como a gente falou, o filme foi feito bastante às pressas e existia um design de produção preparado para esse filme. Mas como o tempo era muito curto, se acabou usando muitas locações adaptadas, né, para se fazer passar os lugares, exceto a casa de um dos scanners que é um artista. E nessa casa a gente consegue ver muito da ideia imagética do Cronenberg, que ia ser bastante usada mais tarde, que são as esculturas, as obras, a maneira como eles entram dentro da cabeça de uma das esculturas para conseguir conversar. Isso é bastante próprio do Cronenberg. Essas metáforas imagéticas ao mesmo tempo que as metáforas estão dentro do próprio texto, como se fosse num livro literário. O filme teve uma ótima recepção, não da crítica, mas do público, né? Ele teve acho que, tirando a mosca, é o melhor resultado comercial do Cronenberg. Porque ele acabou achando um nicho, acabou entrando pro status de cinema cult, encontrou o seu público e é venerado até hoje como uma das distopias, uma das ficções científicas mais icônicas dos anos 80, mesmo sendo um filme cheio de pequenos defeitos por conta da pressa, por conta da maneira como o filme foi feito. Ele acaba tendo umas barrigas, ele acaba tendo um problema de ritmo, mas a ideia entrou para o contexto popular, entrou para a cultura pop, e até hoje Scanner está lá como um ícone desses tipos de filmes dos anos 80. Ao contrário das continuações e spin-offs, que são sinceramente só besteira, só lixo. De Hollywood tentando lucrar com uma ideia boa. 2 anos depois, Cronenberg faz um filme com mais calma, podendo fazer o que ele queria. Esse filme já estava sendo desenvolvido na época que ele estava fazendo a divulgação de scanners. Era só uma ideia. What are you working on now, David? I'm writing a script called Videodrome, which I don't even myself know exactly what is. I don't know what the ending is. I'm only on page 72. And if the script develops well, we'll be shooting that in Toronto in October. What do your children think of Daddy being a horror movie director and writer? Well, my daughter's seen all my films and she loves them. And she brings friends home to watch them on cassette. I insist on getting notes from their parents, though, saying it's okay, I don't want any lawsuits. Em 83, finalmente, Cronenberg lança o filme Videodrome. Para começar, o Videodrome, ele mergulha em algumas teorias que o Cronenberg estudava, principalmente de um filósofo conterrâneo de Cronenberg, que é o Marshall McLuhan. Na década de 60, McLuhan já estudava os efeitos da mesclagem entre meio e mensagem, em como a mensagem se alterava dependendo do meio em que ela era passada e como essa mensagem poderia moldar a realidade conforme as pessoas ficavam absorvidas por aquela mensagem. E, obviamente, pelo meio onde essa mensagem era passada. Mais tarde, a gente tem um ramo da sociologia chamado telerealidade, que também vai falar disso. De que o que um indivíduo consome como informação, próprio entretenimento, não só molda a realidade desse indivíduo, como substitui a realidade por outra. E a gente pode ver isso frequentemente hoje, mais tarde, pelos meios da internet, de como uma coisa que a gente está conversando muito hoje, que são as fake news, distorce e constrói uma nova realidade na cabeça desses indivíduos que, seja por ideologia ou pertencimento a um grupo, acabam substituindo uma realidade já consolidada por outra que foi criada dentro desses universos. Aí a gente pode entrar em coisas que a gente vê aqui no Brasil muito, muito frequentemente, como a terra plana, o nazismo é de esquerda, várias coisas na vertente política
principalmente usada nesses últimos 6 anos que consolidou o governo anterior. Mas tanto o McLuhan quanto o Cronenberg falavam disso bem antes da ascensão da internet. Eles estavam falando de programas televisivos. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque eu lembro muito bem quando eu era criança. Quem é um pouco mais velho vai lembrar de um programa televisivo do SBT que se chamava Aqui Agora. Eu lembro, não lembro quantos anos eu tinha, eu era bem jovem, mas eu lembro que às 6 horas da tarde, do nada, eu liguei a televisão e estava passando um linchamento. Um linchamento famoso, que eu não lembro onde foi, agora se não me engano foi no Mato Grosso. Mas um linchamento sem qualquer preocupação em censurar as imagens, se ele tinha sido gravado em VHS e tudo mais. E esse tipo de programa estava numa ascendente e ele acabou só parando, senão a gente estaria com isso rodando até hoje, tranquilamente, aqui no Brasil. Ele só parou porque ele acabou gravando o suicídio de uma menina e a família processou. Inclusive fizeram vários estudos dizendo que o potencial das TVs estarem filmando naquele momento influenciou e muito a menina a pular do prédio. Dado esse parênteses, a gente constrói, por exemplo, o que tem hoje desses programas, inúmeros programas policiais que a gente tem, desde da Atena até esses regionais que passam de meio-dia na Record, no SBT e coisa parecida. Ainda se mergulha muito nesse tipo de jornalismo construído para chocar, que não estão preocupados com a informação, não estão preocupados com a matéria, eles estão preocupados em exibir violência e desgraçamento, esse tipo de coisa. No filme, a gente conhece o personagem interpretado pelo James Woods, que se chama Max Wren. Ele é um executivo de televisão que busca constantemente novidades para sua programação, indo por esse viés de violência. Ele cada vez está procurando um programa mais violento para poder ser exibido na grade dele. Nessa busca, ele descobre uma fita pirata gravada através de um sinal de satélite que se chama Videodrome, que nada mais é do que pessoas sendo torturadas e mortas na frente da câmera, como se fossem o que a gente conhece hoje como snuff movie. Aliás, esse filme traz o snuff movie do jeito que ele posteriormente sempre foi filmado nos filmes. Aquela sala escura, suja, com material ruim de gravação. Consolidou a imagem do snuff. Snuff, para quem não sabe, são vídeos que, na verdade, a gente não tem evidências concretas de que já sequer existiu, mas é possível que já. Que são vídeos feitos exclusivamente para matar uma pessoa na vida real. Como se tivesse um mercado, por exemplo, que comprasse vídeos no qual os produtores desses vídeos amadores matariam uma pessoa ao vivo. Então, o snuff movie só é snuff movie se o filme é feito exclusivamente para matar uma pessoa. Enfim, o Max Wren descobre esse programa que é exibido dessa maneira e ele começa a pesquisar, a investigar de onde vem isso. E nesse estilo, o filme se desenvolve como se fosse um noir de investigação. Até ele descobrir que esse videodrome, na verdade, através dos raios catódicos, isso dentro da mitologia do filme, funciona exclusivamente para moldar a realidade de quem assiste. E conforme o Max aprofunda a investigação dele, ele começa a perceber, além de causar efeitos psicológicos nas pessoas, causa efeitos físicos no próprio corpo. O que no filme é representado como um tumor. Ele desenvolve um tumor no qual ele começa a receber essas informações de maneira cada vez mais agressivas, moldando o que ele pensa, moldando a maneira como ele age. Logicamente, com isso, ele vai abordar temas como tecnologia, novamente, realidade virtual, manipulação de massa, que eram, queira ou não, na época que o filme foi lançado, eram assuntos extremamente vanguardistas. Como é comum nos filmes do Cronenberg, você tem uma disputa corporativa por esse poder, que seria a ideia do Videodrome. Um poder de controlar a mente e o corpo de quem assiste os programas. De um lado você tem o Barry Convex, achando que essa tecnologia tem que ser evitada. De outro lado você tem uma espécie de culto à TV, culto aos raios catódicos, culto à tela, que vem de um personagem chamado Brian Oblivion, que na verdade já está morto. Ele permanece vivo através das gravações em tape que foram feitas
dos discursos dele, né? E quase todos os personagens, por fim, que atravessam o caminho do personagem do James Woods, nos são apresentados através de uma tela. Isso é bacana da parte do Cronenberg, porque ele prefere mostrar ao invés de contar, mostrar ao invés de falar. Então, muito do que ele defende, ou muito do que o filme defende, está na tela em forma de imagens ao invés de em discursos. É assim também com a pretensa parceria amorosa com a personagem Nick Brandt, interpretada pela Debbie Harry, vocalista da banda Blondie. E outra coisa que deixa esse filme interessante até hoje é justamente não deixar claro se o filme se passa dentro de uma distopia cyberpunk às avessas, já que ao invés de o homem se tornar uma máquina, é a máquina que entra no homem e se torna carne, é que você não sabe ao certo o que é alucinação a partir do ponto que o tumor começa a se desenvolver no personagem principal e o que realmente está acontecendo dentro daquele universo. Então, abre-se debates até hoje, porque há motivos no filme, há pinceladas no filme que deixam margem para todas essas interpretações. E, logicamente, é tanta coisa reforçada ali dentro que você tem parte de teorias, como a gente falou, do McLuhan, mas você tem também pinceladas ao Jean Baudrillard, à Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, a essa fetichização da tela, dessensibilização que ela causa em quem consome esses conteúdos, que tranquilamente, como a gente falou, podem ser interpretadas hoje como parte da internet, o controle de manipulação que você vê no Nietzsche, a vigilância para manter o controle que você vê no Foucault, e estudos em cima do filme que saíram posteriormente e você pode ver em vários outros autores, como é o caso do Deleuze, como é o caso dos antropólogos também, Nestor Garcia Canclini e Massimo Canevati. Todos eles acabam estudando dentro da antropologia cultural ideias que foram levantadas nesse filme, que inclusive se tornou basicamente um tema dentro da antropologia cultural. E falando mais especificamente dos filmes, você por muito tempo teve gente chamando esse filme de gore ou de trash devido aos efeitos práticos, só que os efeitos práticos na época eram efeitos de ponta. E eu, inclusive, acho eles ainda muito superiores à maioria dos CGIs que a gente vê por aí, feitos por computador. Inclusive, o responsável pelos efeitos práticos desse filme, que torna a ideia do Cronenberg visual, né? Você poder entrar num televisor, você poder inserir dentro de uma espécie de vagina mental, uma fita de VHS pulsando, ou ter relações fetichistas sadomasoquistas com uma própria televisão, foram feitas pelo Rick Baker, que é o responsável também pelos efeitos práticos de filmes como o Lobisomem Americano em Londres. Só para deixar um pouco claro o quão preguiçosas são essas análises que tratam esse filme simplesmente como um filme de terror ou um filme gore da década de 80. Hard for me to say what Videodrome is about in a sentence because I think it's totally misleading to say that it's a criticism of television or that it's an extension of network or something like that. It really is exploring what I've been doing all along, which is to see what happens when people go to extremes in trying to alter their total environment to the point where it comes back and starts to alter their physical self. Assim como a maioria dos filmes desse gênero, principalmente de horror corporal, no começo da década de 80, ele não teve uma boa recepção de público, mas graças ao advento, justamente, ironicamente, graças ao advento do video home, o filme acabou se tornando um cult e, como disse, virou análise de estudo para diversas ciências, se tornando um dos filmes mais importantes da década de 80. Nesse mesmo ano, o Cronenberg acaba fazendo o primeiro filme no qual ele é contratado para fazer, que é
uma adaptação do Stephen King chamado The Dead Zone. Aqui no Brasil saiu como A Hora da Zona Morta. Aliás, era uma época que os tradutores brasileiros adoravam colocar a hora de alguma coisa nos títulos em português. Talvez seja uma das melhores adaptações do Stephen King para cinema, junto com Carrie, do Brian De Palma, Christine, do Carpenter, e, logicamente, O Iluminado, do Stanley Kubrick. A Hora da Zona Morta trata de um homem que fica em coma por vários anos, interpretado pelo Christopher Walken, e quando ele acorda, ele descobre que ao tocar as pessoas, ele tem o poder de prever o futuro dessas pessoas que ele tocou. Não é muito a praia do Cronenberg, mas acabou sendo um filme bem feito, um filme redondinho, como disse, resultando numa das melhores adaptações do escritor Stephen King para o cinema. 3 anos depois, em 86, Cronenberg faz um dos seus filmes, o seu filme mais conhecido entre todos os outros. Um remake de A Mosca da Cabeça Branca, baseado num conto que foi publicado na década de 50 na revista Playboy, e no mesmo ano fez parte de uma antologia de contos de ficção científica. No filme original e no conto, temos a história de um cientista que cria uma máquina de teletransporte no qual separa os átomos de um objeto em um ponto e reúne esses átomos em um outro ponto mais distante. Tudo muda no momento em que o cientista tenta testar a máquina nele mesmo, e junto com ele, uma mosca entra nessa máquina, e os átomos de humano e mosca acabam unificados do outro lado. No filme original, a gente já vê uma mudança drástica logo depois do experimento acontecer, que é o cientista ficar com uma cabeça e um braço da mosca, enquanto tenta achar a tal mosca para refazer, para inverter o processo e separar os átomos. Logicamente, como o foco do Cronenberg é falar do terror corporal, logicamente ele não ia ficar só nisso. E ele faz um remake muito superior ao filme original. Porém, calcado ainda no estilo tragédia grega de teores familiares. O enredo da mosca gira em torno de Seth Brundle, interpretado pelo Jeff Goldblum, um cientista que cria uma máquina de teletransporte, mas acaba se fundindo geneticamente com uma mosca de laboratório durante um experimento. Uma das peculiaridades interessantes em A Mosca é o uso de efeitos especiais práticos, como nos filmes anteriores, que incluem maquiagem e próteses de animatronics. Isso criou um efeito realista e visceral que chocou e impressionou o público na época. Ai, bicha, que nojo! Logicamente que esse filme passado na década de 80 não fazia o menor sentido o cientista ir atrás de uma mosca, principalmente porque o filme se passa numa metrópole, jamais encontraria essa mosca. Esqueçamos a mosca e, no caso, nós vamos ter uma mudança gradativa do corpo do cientista, que aos poucos, primeiro vai ter um impulso, né, pegando como se fossem os reflexos e a força que ele adquire desses genes da mosca, e aos poucos se degradar conforme a transformação vai acelerando. Como esse filme foi lançado no meio da década de 80, ele foi muito associado à epidemia de HIV. As pessoas ainda não sabiam direito o que era, então acabou sendo intrinsecamente ligado, apesar de não ser a intenção do Cronenberg ao fazer a transformação. A intenção do Cronenberg foi baseada especialmente em outra coisa que estava muito em voga nos anos 80, que era o vício dos yuppies, dos caras do Wall Street em cocaína. Então ele acaba brincando com isso, o up que ele te dá no começo e a degradação que acontece através do uso contínuo. Mas mais do que isso, um tema mais universalizado, que é o processo de envelhecimento. Mas não o processo físico do envelhecimento, o medo de envelhecer. Então o horror dessa mudança corporal está associada a esse medo de perder o vigor, de perder a força, tanto que ele vai perdendo dentes, ele vai perdendo cabelo, não fazendo uma associação direta ao envelhecimento, até porque é uma transformação grotesca, mas associada ao medo
dessas mudanças corporais que vêm com o envelhecimento. A Mosca é até hoje um marco do cinema de ficção científica e terror, especialmente quando eles se unem. São um dos poucos filmes que ainda conseguem ser atemporais. E uma das coisas muito importantes nessa travessia do Cronenberg dentro do cinema é conseguir colocar um texto artístico, científico, extremamente profundo, disfarçado nas imagens grotescas. É uma coisa que ele mesmo falava, que é possível sim você fazer um filme de terror e um filme de arte ao mesmo tempo, que essas coisas se juntem. E é mais do que óbvio hoje. Talvez poucos gêneros tenham tantas metáforas e associações intrínsecas com a ciência, com as ciências humanas, com as ciências biológicas, estudos comportamentais, sexuais, psicológicos, do que o terror e a ficção científica. De novo, como eu falei no Videodrome, é sim uma análise totalmente preguiçosa e até um pouco esdrúxula você pegar leituras de filmes como esse e levar simplesmente como sendo um terror gore ou um filme nojento ou coisa parecida. A Mosca foi o filme de maior sucesso comercial do Cronenberg. Eu acho que quem tem um pouco mais de idade lembra dele passar inúmeras vezes na televisão. Um pouco retalhado por conta das cenas mais violentas e nojentas, realmente. Mas com certeza tá aí no imaginário popular de gerações que acompanharam essas últimas décadas. Em 88, Cronenberg deixa um pouco de lado os estudos físicos com efeitos especiais práticos para se focar numa história que fala também sobre isso, mas sob um contexto mais de terror psicológico. Na verdade, o filme é quase um drama. O filme em questão é Dead Ringers, aqui no Brasil, Gêmeos, Mórbida Semelhança. A história de dois irmãos, ambos ginecologistas, personalidades completamente distintas, um mais extrovertido, um mais introvertido, que aos poucos vão se mesclando de uma maneira que não conseguem mais viver separados um do outro. E por mais bizarro que essa história pareça para um filme de terror psicológico, ela é quase inteiramente baseada em um caso real. O roteiro foi inspirado na história real dos gêmeos ginecologistas canadenses Stuart e Cyril Marcus, dois irmãos gêmeos idênticos, ginecologistas, que por muitos anos permaneceram juntos e um único momento que se separaram foi por ordem do coordenador do curso de medicina, que pediu para que os dois fossem separados porque juntos eles eram arrogantes demais. Eles se separaram por um tempo. Um deles casou, teve filho, mas por conta da tristeza de ter se afastado do irmão, de ter se separado desse irmão gêmeo, ele começa a se viciar em barbitúricos. Por conta desse vício, ele acaba se separando da esposa e novamente se junta com o irmão em Nova York. Os dois trabalham juntos na ginecologia, são considerados por muitos os deuses da fertilidade, porque eles tratavam inúmeras mulheres ali na década de 60 e quase sempre tinham, sei lá, os seus 90% de sucesso nos tratamentos de inseminação artificial. Eles não se separaram mais, apesar das recaídas com drogas de um deles e das tentativas de parar com isso. Depois de um tempo morando juntos em um apartamento em Nova York, os vizinhos começaram a sentir um cheiro ruim, chamaram a polícia e encontraram os dois mortos já há um certo tempo. Se isso não fosse bizarro bastante, foi descartada pela autópsia a hipótese de suicídio e homicídio. Piorando ainda, porque eles acham um dos irmãos morto por conta do excesso de barbitúricos e não era o irmão que era viciado, era o outro. Ele morreu alguns dias antes, o irmão saiu, voltou e acabou morrendo junto com o irmão, como se fosse de tristeza por não ter o irmão mais do seu lado. Obviamente, o Cronenberg, vendo essa história bizarra como é, transforma isso num drama dark sobre essa dependência, essa codependência dos dois irmãos, como se fossem uma espécie de gêmeos siameses, porém descolados, onde havia necessidade de um ter o outro por perto para que conseguisse viver.
No filme, os dois são interpretados por Jeremy Irons, numa puta interpretação. E a exploração visual do Cronenberg fica basicamente nas roupas e especialmente no instrumental médico usado por esses dois médicos que inventam uma espécie de aparelhamento para separação de gêmeos siameses. Filme extremamente popular, um filme bem perturbador, bem mais lento do que os filmes anteriores, e dá um primeiro passo para uma segunda fase do Cronenberg, que não vai vir já na sequência, mas vai ser bastante explorado depois em filmes mais psicológicos, filmes mais entrando na parte psicanalítica dos personagens e como essa sobrecarga psicanalítica tem poder de afetar o corpo, de poder de afetar as vidas dos personagens de maneiras dantescas. Se já era difícil classificar os filmes do Cronenberg, em 91 talvez ele faça o filme que mais desafie esse problema de classificar em gêneros um filme. Entre algumas mitologias do cinema, há os chamados livros inadaptáveis. Uma gama seleta desse tipo de livros que eles consideram que são impossíveis de ser convertidos para um filme. E um deles é O Almoço Nu, de William Burroughs, escrito em 1959, que é um dos livros que dá início ao que vão chamar de Geração Beat, junto com Allen Ginsberg e o Jack Kerouac. O livro por si só já é complexo pra caramba de você conseguir incluir ele no estilo de narrativa. A função do Burroughs, inspirado especialmente em James Joyce, é romper os limites de onde a narrativa, de onde a literatura podia ir. Então, por si só, o livro é desconexo, ele não segue uma linha narrativa, e para ser realmente fiel ao estilo de literatura do Burroughs, um filme ia ter que ser mais ou menos assim. Hello. Yes. Hello. Yes. Yes. Hello. Yes. Yes. Hello. 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 Yes. Yes. Hello. Yes. Yes. Hello. Yes. Yes. Hello. Hello. Yes. Yes. Hello. Hello. Yes. Hello. Yes. Hello. Yes. Yes. Hello. Hello. Yes. O livro é experimental, ele choca pelo conteúdo sexual e lisérgico e violento. Mas se há um diretor no mundo para quem você daria a incumbência de fazer uma adaptação de um livro infilmável, esse cara é o David Cronenberg. A geração Beat é a geração que vai iniciar o movimento beatnik, que na verdade é um termo pejorativo, que mais tarde se fundiria na cultura hippie e na cultura também do que eles chamam de magia do caos, que o Aleister Crowley faz parte, mais alguns dos escritores. Aliás, a frase que o filme começa é a frase meio que pétrea do movimento da magia do caos. E o Cronenberg, sabendo da impossibilidade de você conseguir adaptar o efeito literário para o cinema, ele logicamente faz o que os estudiosos chamam de tradução do efeito. Então ele vai fazer mais ou menos o que eu acho que é uma adaptação que toda adaptação de cinema devia ser. Eu li, estudei esse livro, larguei e vou fazer a minha versão. Porque uma adaptação fiel serve só para quem não quer ler o livro. Adaptações tal e qual você já tem em outra mídia, para mim, são a maior perda de tempo que você pode ter em qualquer área da arte. Minha opinião, vocês estão livres para me xingar aqui nos comentários se quiserem. É o que eu acho do fundo do meu coração. Então, o Cronenberg vai misturar elementos que há nesse livro, em outros livros do Burroughs e na própria vida do escritor. Por exemplo, um dos motivos que fez William Burroughs começar a escrever foi o fato de que ele, sob efeito de drogas pesadas, junto com a sua esposa, em um momento da vida dele, brincavam de Guilherme Tell, que é aquele cara que atirava flechas com uma pessoa usando uma maçã na cabeça, uma arma e um copo, e ele acabou assassinando a própria esposa sem querer numa dessas brincadeiras. E isso acabou indo pro filme justamente para ser uma representação do motivo maior pelo qual o nosso protagonista vai começar a se enfurnar no universo da literatura. Dar uma sinopse desse filme é uma das coisas mais difíceis do mundo,
mas eu vou tentar. O filme vai seguir a história do William Lee, que vai ser interpretado pelo Peter Weller, que é um escritor que se envolve com drogas e alucinação. Ele ainda, no começo do filme, não é um escritor, ele usa a escrita como hobby, enquanto trabalha como um detetizador. E ele, por algum motivo inexplicável, acaba se viciando junto com a esposa no veneno que é usado contra os insetos. Após a morte da esposa, nós vamos acompanhar a jornada alucinante que é essa paixão que esse personagem vai ter pela literatura. E aqui a gente vai de uma espécie de um noir dadaísta para um completo experimentalismo que vai evocar o experimentalismo que o Burroughs fazia no livro em base da literatura. Aqui, no livro, a gente tem quebras de cut-up, né? Você não tem uma sequência lógica, racional dos eventos que estão acontecendo, despertando talvez mais sensações do que raciocínios. E nisso, o filme vai ser uma boa adaptação, porque você vai ter, inclusive, experimentalismos dentro da edição, cortando em momentos que normalmente não são os clássicos da edição moderna, enquadramentos que às vezes não são aqueles que você está esperando normalmente de um filme, e com a trilha sonora do Howard Shore, que escolheu o jazz, que talvez seja o melhor ritmo para acompanhar essa viagem, fazendo evocações ao Magritte, fazendo evocações ao Kafka, não tão diretas quanto a que ele fez em A Mosca, mas brincando com essa ideia desse tecno-surrealismo. E assim que o personagem começa a escrever, ele é inserido no que eles chamam de interzona. Essa interzona, ao mesmo tempo que é um estado mental, é um lugar no norte da África. Só para ter uma ideia de quão complexo é esse tema. Há um apego desse escritor com sua máquina de escrever, que nas suas alucinações, ou não, se transforma em um inseto, ou não. Ou pode ser o inseto que se transformou na máquina de escrever. Não importa. Aqui a gente vai ter novamente uma coisa que é própria do Cronenberg, que é a máquina se transformando em carne. É a tecnologia tomando vida. E você vai ter isso completamente alegórico em imagens que, no mínimo, vão te perturbar um pouquinho. Esse inseto, que é a máquina de escrever, vai dar suas opiniões sobre o texto, vai sentir prazer ao ser tocado de uma maneira bem sexual, inclusive a própria máquina parece eu não sei se isso vai ser cortado pelo YouTube, mas parece um ânus falante. E essa jornada da interzona é ao mesmo tempo uma jornada de investigação lisérgica e ao mesmo tempo é uma ode à arte de escrever. Isso fica completamente aberto para a maneira que você quiser interpretar o filme, ou quiser ler essas mensagens, ou se você quiser simplesmente não ler mensagem nenhuma e ter um espetáculo de efeitos práticos e se permitir mergulhar na cabeça de um artista. De qualquer uma das maneiras, você, no mínimo, não pode ser conservador e nem esperar uma narrativa comum que te dê uma moral de história ou coisa parecida, ou uma mensagem clássica, seja cinematográfica ou seja literária. Logo na sequência, Cronenberg decide fazer uma adaptação de uma peça chamada M. Butterfly. Ele brigou muito para ser o diretor desse filme, já que ele era associado a filmes de terror e ficção científica, e os estúdios não costumavam ver ele como uma opção viável para um filme de drama. Cronenberg conseguiu convencer o David Geffen, que era o produtor, a olhar com certo carinho para perceber que os filmes de Cronenberg, na verdade, não eram simplesmente filmes de terror e ficção científica, mas filmes sobre identidade. E M. Butterfly é uma obra sobre identidade, já que questiona muito os limites de identificação sexual e identidade de gênero. E esse filme foi muito importante para falar da escolha seguinte do diretor, que é a adaptação do controverso romance Crash, de J.G. Ballard. Por incrível que pareça, é o mesmo cara que escreveu o Império do Sol, adaptado pelo Steven Spielberg.
Nesse filme a gente vai ter talvez um dos maiores estudos da ideia do Cronenberg sobre como o psicológico altera a realidade e o comportamento e os apetites sexuais, só que dessa vez sem o uso da ficção científica, indo mais para um drama dark, o que deixa o filme, por incrível que pareça, ainda menos palatável de quando ele usava os elementos gore dentro dos filmes dele. Nesse filme a gente tem uma jornada provocativa aos submundos da fetichização das fixações eróticas. No caso, dentro desse filme, após sofrer um acidente de trânsito, um casal começa a desenvolver uma estranha ligação entre desejos sexuais e acidentes automobilísticos. Logo após o acidente, então, o casal conhece inclusive um grupo que divide dessas mesmas taras, por assim dizer, explorando os limites da sexualidade, a relação entre a tecnologia e o corpo humano e a busca pelo prazer em situações extremas. É bom falar que em momento nenhum o Cronenberg, ou sequer o livro, defende... fala com paixão desses fetiches mais perigosos. Eles só colocam isso como um fenômeno e estudam como isso pode funcionar, inclusive os lados mais obscuros que isso pode te levar. O Cronenberg usa, por exemplo, uma cinematografia fria e distante, com uma paleta de cor quase metálica para criar uma atmosfera perturbadora e distópica, apesar do filme se passar no tempo comum. As cenas de acidente de carro, elas são filmadas com uma precisão quase cirúrgica, ressaltando a fascinação e a obsessão desses personagens, por inclusive recriar acidentes famosos, como é o caso do Albert Camus e do James Dean, para realizar seus fetiches cada vez mais perigosos. A obra do Cronenberg leva o material original, inclusive, a um outro nível de provocação e transgressão, explorando temas em relação à tecnologia, o corpo humano e os desejos sexuais que não estavam presentes no livro, porque o livro tinha sido escrito, inclusive, no final da década de 70 e tinha questões mais psicológicas para envolver, sem trazer tantos elementos do mundo externo. A gente tem aqui uma alegoria para a alienação e a despersonalização dentro da sociedade moderna, o que torna o filme uma crítica. Isso inclusive é uma constante na filmografia do Cronenberg. Os personagens buscam conexões emocionais através de experiências automobilísticas externas, meio que tentando aplacar o que eles não conseguem resolver na instância psicológica. O que remonta, mais ou menos, só que sem tantas metáforas visuais, o que o The Brood já fazia em questão das relações psicossomáticas. Crash foi um marco na carreira do Cronenberg, consolidando a reputação dele como um diretor ousado e inovador. O filme desafiou convenções, provocou debates sobre os limites do que é considerável aceitável no cinema na época, expandindo os horizontes do cinema de arte e abrindo espaço para discussões sobre sexualidade, tecnologia e identidade. Na sequência, a gente tem o Cronenberg voltando às suas origens, em mais um body horror chamado dessa vez Existence. O enredo de Existence se passa em um futuro próximo, onde os jogos de realidade virtual se tornaram extremamente populares. A história segue a Allegra Geller, interpretada por Jennifer Jason Leigh, uma renomada designer de jogos que cria um jogo revolucionário chamado justamente Existence. A trama se desenrola em meio a uma série de eventos misteriosos e perigosos, onde a linha entre realidade e ficção virtual se torna cada vez mais tênue. Aqui a gente vai ter a volta dos aparatos tecnológicos se mesclando com órgãos, com seres biológicos. Da mesma maneira que a gente teve isso nas máquinas de escrever em Naked Lunch, e tivemos isso também na televisão em Videodrome, aqui nós vamos ter, por exemplo, os joysticks desse jogo, que vão ser uma espécie de placenta viva ligada a um cordão umbilical, que você precisa abrir uma bioporta na base da sua espinha e ligar ele diretamente ao seu sistema nervoso. Aliás, essa bioporta vai funcionar muito como uma alegoria sexual, no qual
O Cronenberg gosta muito de fazer isso em imagens. E aqui uma das coisas interessantes é que a gente vai ter essa realidade virtual, como disseram, não se opondo à realidade, mas se opondo ao tédio. Tudo que se passa na pretensa vida real é tudo muito plano, muito tedioso, muito sem cor. Mas fica uma pergunta no filme justamente porque você não sabe direito, da maneira como o filme é construído, você não sabe o que é realidade e o que é virtual. Vai ficar sempre uma pergunta na cabeça do espectador. Não há a menor vontade do Cronenberg em responder essas perguntas. Cronenberg utiliza imagens perturbadoras e grotescas para representar essa fusão entre tecnologia e o corpo humano, desafiando as nossas noções tradicionais de realidade. Outra coisa que temos em existência é uma presença de uma atmosfera surreal e repleta de reviravoltas imprevisíveis. O filme mantém o espectador constantemente em suspense e questionando o que é real e o que é simulação. O que faz a gente voltar aos mesmos teóricos que a gente viu representando a ideia do videodrome. A ideia do simulacro, a ideia de que a realidade pode ser moldada pelo meio. O filme vai abordar temas filosóficos profundos como a natureza da identidade e da consciência, uma coisa que também é própria dos filmes dele. Questiona também a influência da tecnologia em nossas vidas e o impacto que a imersão em mundos virtuais pode ter em nossa percepção da realidade. Serve como uma alegoria para a busca por significado e a relação complexa entre a tecnologia e a humanidade. Pode ser, sim, considerado uma das obras-primas de Cronenberg, que solidificou a reputação dele como um visionário do gênero de ficção científica. E com certeza, assim como todos os outros filmes, a visão a respeito dessas mudanças é sim pessimista, tendo uma carência de um maior descobrimento interno do que das bases externas que cercam a gente. Esses filmes que eram a base da assinatura do Cronenberg, que são justamente a tecnologia e a evolução como um braço do biológico, do corpo humano, assim como hoje a gente pode ver o smartphone como uma extensão do corpo, já que você não solta, não faz quase tudo por ali. Só que os filmes dele até então, e a maioria deles, foram feitos com um orçamento canadense e produção feita nesse país. O que, em tese, nunca permitiu que os filmes tivessem uma bilheteria boa, ou mesmo que, às vezes, nem conseguindo se pagar. Por exemplo, a Existência foi lançada em 99, competindo com um orçamento e uma publicidade avassaladora de filmes como Matrix. É por conta disso que, por um bom tempo, o Cronenberg vai sair dos seus temas recorrentes, não completamente, né, mas saindo principalmente do body horror e de analogias com a ficção científica para fazer filmes menores, filmes mais baratos, geralmente lidando com o psicológico dos personagens. É o caso do filme Spider, com Ralph Fiennes, que trata de memória. É um drama pesado, um drama complexo, inclusive difícil de acompanhar, que fala de traumas e como a gente se relaciona com essas traumas e principalmente com a memória que a gente tem deles. Marcas da Violência, que é uma adaptação de um quadrinho de John Wagner, que é o mesmo criador de Juiz Dredd, que trata sobretudo de violência, da maneira principalmente como a sociedade americana lida com a violência. Contando a história de um homem pacato que trabalha num diner, que reage a um assalto, vira uma celebridade por conta disso, e a gente acaba descobrindo que ele tem muitos segredos no passado. É quase um filme de ação, só que por ter a mão do Cronenberg, se torna logicamente, como havia na graphic novel, um estudo sobre a percepção da violência. Senhores do Crime, de novo fazendo uma parceria com o Viggo Mortensen, que ia ser frequente, um thriller denso sobre a máfia russa. Um Método Perigoso, que é um filme que trata sobre a relação entre os dois psicanalistas Sigmund Freud e o Jung, e as diferenças que haviam entre os métodos de abordagem de um e outro. Cosmópolis já é o filme talvez mais hermético. É um filme que se passa quase todo dentro de uma limusine, levando um magnata ao estilo Elon Musk para cortar cabelo, enquanto ao redor dele acontece um caos social. E em Mapa para as Estrelas, onde Cronenberg volta suas armas para a maneira como se idolatram e endeusam celebridades em Hollywood. E por quase 10 anos, o Cronenberg parou
o que dava a entender pra gente que talvez ele tivesse se aposentado. Porém, para nossa surpresa e felicidade, em 2022, o Cronenberg não só ia voltar a dirigir um filme, já com quase seus 80 anos, mas ia voltar com vontade pro seu body horror original, no filme com o mesmo nome do filme de 70, Crimes do Futuro. Crimes do Futuro é um roteiro que já estava escrito há um bom tempo, há uns 20 anos atrás. Mais especificamente enquanto o Cronenberg estava produzindo o filme Crash. Finalmente, em 2022, o filme ganha vida e nos introduz uma sociedade distópica, totalmente suja, caótica, vivendo no próprio lixo que ela criou ao longo dos anos. Mas é uma sociedade que, devido ao consumo contínuo e excessivo de materiais sintéticos, inclusive remédios, é uma sociedade onde não tem mais, a dor não existe mais. E isso faz com que os limites da exploração corporal sejam ainda mais intensos. Por exemplo, devido a esse consumo de materiais sintéticos, se desenvolveu uma espécie de síndrome da evolução acelerada, que faz com que algumas pessoas desenvolvam alguns órgãos que não, em tese, não serviriam para nada. Seriam como tumores. E essa ausência da dor faz com que você não tenha mais o sentimento psicológico para expor. Então, basicamente, você tem performances artísticas com literalmente o artista exibindo suas entranhas. Ou seja, a gente vai ter performances quase teatrais, ou como de um grande show, de um cirurgião removendo esses órgãos. Então a cirurgia não só se torna arte, como se torna uma espécie de um novo sexo, levando a ideia de penetração a níveis não explorados ainda. Talvez as cenas mais bizarras do filme sejam relativas a isso, o que não é nada muito novo para quem já acompanhou outros filmes do Cronenberg. Enquanto isso, a gente tem artefatos tecnológicos e biológicos que ajudam pessoas, por exemplo, a dormir e a fazer digestão, coisas que não estão mais funcionando como deviam funcionar. Levando tudo a uma ideia de que a evolução do ser humano seria a de acabar consumindo o próprio lixo que produz, para assim conseguir sobreviver nesse mundo que ele está criando. E eu acho que devido aos experimentos que o Cronenberg fez em filmes que não são body horror, não são de ficção científica, são mais focados na interpretação e no texto, acabaram trazendo isso para esse filme como uma junção de tudo. A gente tem o body horror, mas você também tem isso exposto na interpretação dos atores. A interpretação dessas pessoas que não sentem mais dor não podem ser como a gente conhece hoje. Então isso está explícito na maneira com que os atores concebem esses personagens. Com atuações que elas são quase que focadas na expressão corporal, no movimento e na maneira como esses diálogos saem. O que pra gente pode soar um pouco não natural, mas dentro do contexto do filme isso faz sentido, atingindo um foco, obviamente, nos corpos e quase que numa concepção bruta e quase metafísica da maneira como eles se comportam, se movem e falam. Aqui o Cronenberg tira os elementos que poderiam tirar o nosso foco dessa interpretação e faz cenários mais minimalistas, focando só em alguns elementos para trazer essa ideia ou essa mensagem que ele quer passar em determinados artefatos, mas focando bastante na interpretação dos atores para passar essa ideia do que ele quer de futuro distópico. Apesar de ter ficado um bom tempo sem filmar, Cronenberg entregou Crimes do Futuro. Já tem um filme engatilhado que vai estrear provavelmente entre esse ano e o ano que vem, que se chama The Shrouds. Então é isso, pessoal. A gente tem uma vasta filmografia. Esse vídeo acabou ficando bem grande. E é óbvio que a gente tem nítido um fio condutor dentro de toda essa filmografia. A exploração do corpo humano, as suas transformações e a interseção entre mente e matéria. Ao longo das décadas, o Cronenberg desafiou
convenções cinematográficas, mergulhando em temas como a fragilidade da identidade, a natureza da realidade e os limites da tecnologia. A filmografia do cara vai desde o terror até o drama, e cada obra é uma experiência única e provocativa. Os filmes do cara são obras de uma mente brilhante e inquisitiva, por que não dizer, que busca explorar as fronteiras da existência e revelar uma verdade oculta das profundezas do corpo e da mente. Eu acho que só isso já torna o cara um dos grandes nomes do cinema, digno de que você dê uma olhada nos filmes que ainda não viu. Se você não conhece, tá na hora de conhecer. É isso, galera. De novo, eu agradeço por quem ficou aqui até o final. Quem puder ajudar, dá um like, compartilha esse vídeo. Quem puder dar uma força aí com um Pix, como de novo, tá aqui embaixo a chave, ou tá aqui o QR Code. E em breve a gente vai trazer um novo nome da direção para um próximo vídeo, que dessa vez não vai demorar tanto para mim. Valeu!